Olá, querido amigo, querida amiga, queridos alunos e professores, sejam muito bem-vindos a mais uma classe dos professores. Estamos encerrando nessa semana a nossa lição desse trimestre e chegando agora à lição de número 13, a lição tem como tema o descanso supremo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando, curtir o nosso vídeo, deixar um comentário aqui embaixo falando de onde você está nos acompanhando, porque isso é muito importante para nós, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscrever no nosso canal Adventistas Lago Sul e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que um vídeo novo for colocado no canal, você vai ficar sabendo. E nós agradecemos a cada um de vocês que postou a sua foto, a sua selfie com a gente, acompanhando a classe dos professores lá no Instagram. E pedimos que você, que ainda não fez isso, tire uma foto sua, uma selfie, ou então peça para alguém tirar uma foto sua, enquanto você acompanha a classe dos professores. Posta no seu Instagram e marca o Instagram da nossa igreja, que é o Instagram Adventistas Lago Sul. Para iniciarmos, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados. Nós temos aqui conosco hoje o Dalmo. Seja muito bem-vindo, Dalmo. Obrigado por poder participar. O Dalmo, ele é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Temos também o nosso querido pastor Samuel. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Ele também é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. E o nosso outro membro que está sempre participando conosco é o Dr. Gilson. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu sou a Jéssica. Eu também sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Para iniciarmos, então, o estudo da nossa 13ª lição, que encerra a lição desse trimestre, eu vou convidar, então, o Gilson para fazer uma oração. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que tivemos nesse trimestre de estudar sobre o seu repouso, o descanso em Deus. Ajuda-nos, Senhor, agora que possamos viver esta verdade, encontrar repouso em Ti, trilharmos a nossa santificação, e, sobretudo, Senhor, ter fé na Tua graça, na Tua obra salvífica. Que possamos aprender essas duras lições e que possamos ter um viver aqui nessa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra, de certeza de que um dia entraremos no gozo eterno. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. E nós gostaríamos de, nesse momento, deixar o nosso abraço para aqueles irmãos que estão sempre nos acompanhando e deixando os seus comentários para nós aqui embaixo dos nossos vídeos. O nosso abraço hoje vai para o Gilberto Fogaça, de Itararé, São Paulo. Ele pediu oração por um emprego, nós estivemos orando, não sei se realizou, então você conta para a gente aqui embaixo, mas de qualquer forma nós vamos seguir orando por você. O José Maria Correia Varela, que mora em Portugal, mas é de Cabo Verde. Seja muito bem-vindo e obrigada, viu, pela sua companhia e pelo seu comentário. O Volney, de Jaboatão, em Pernambuco, ele sempre nos acompanha, tanto aqui na classe dos professores, quanto nos nossos cultos de sábado de manhã. A Maria Feitosa, de Ibiúna, São Paulo, ela diz que ela é professora nova da Escola Sabatina. Ela pede oração porque ela se sente ainda insegura, né, para passar a lição. Não se preocupe, nós estivemos orando por você, esperamos que esteja indo tudo bem e se entregue nas mãos do Senhor, que não tem erro. E o Márcio Carvalho, ele é um irmão batista e ele tem estudado o Bíblia Fácil com o pastor Arilton. Ele pede oração por ele e pela esposa Fabíola. Nós estaremos orando por você e pela sua esposa. Parabéns pela decisão de ter os estudos, né, de fazer os estudos, foi uma decisão muito acertada. Bom, então, entramos aqui na nossa 13ª lição, a nossa lição para encerrar a lição desse trimestre. E a lição tem como tema o descanso supremo. O verso para memorizar dessa semana é um verso que, na minha opinião, é sensacional. É um verso lindo. E ele está em 1 Coríntios 2,9 e diz assim: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É incrível como esse verso traz um calor assim, né? Uma esperança à nossa alma. Porque a gente sabe que nós estamos envoltos, né, em uma guerra
entre bem e mal. E tem muitos momentos que a gente começa a querer perder as esperanças. Mas quando a gente lê promessas como essas na Bíblia, versos como esses, o nosso coração, a nossa esperança acende de novo no coração, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente imagine e tente pensar, a gente nunca vai conseguir imaginar o que Deus tem preparado para nós, porque Ele é um Deus maravilhoso de amor. Pastor, a lição traz uma visão, né, que João teve quando João já era idoso e era prisioneiro. Que visão foi essa? João, ele teve na ilha que ele estava preso uma visão sobre Jesus, só que não Jesus como ele conheceu, mas Jesus já glorificado. E a gente está encerrando um estudo sobre descanso, né? Parece que não havia uma relação tão direta entre João ver Cristo glorificado e o descanso que a gente está buscando e que ele também precisava, né? Mas nada mais confortador para quem está sofrendo, para quem está ansioso, para quem está com dúvidas, está com dificuldade de prosseguir, do que saber o final das coisas, né? É como se a gente estivesse num avião, numa turbulência terrível, todo mundo preocupado, sem saber o que vai acontecer, e de repente você ouve a voz do piloto, você tem as informações técnicas dele, ele te fala que está tudo sob controle, que essa é uma situação que ele está contornando, que tudo vai terminar bem, que daqui 10 minutos vocês pousarão no destino final. Então, para alguém que está vivenciando isso, essa é uma informação e esse contato com alguém que tem o controle faz toda a diferença. E foi justamente aquilo que João teve a chance de ver naquele momento. Ele era o último discípulo vivo, todos os seus outros colegas já haviam morrido nessa etapa aqui e todos morreram martirizados, morreram com sofrimento. Então, dava para ofuscar a esperança dele porque ninguém estava vendo a esperança que eles tanto pregaram, né? E a igreja que eles lutaram para estabelecer com a bênção do Senhor, ela estava envolvida em críticas, em dificuldades internas, em perseguição. Então, parecia que tudo ia dar errado, né? Assim como nós, na nossa caminhada cristã, às vezes parece que não vai dar certo. Você mencionou alguém que começou a estudar a Bíblia, né? De repente começam a vir as provações, começam a vir as pressões, começam a vir as tentações, as nossas fraquezas humanas. E a gente pode começar a se questionar, será que isso vai dar certo? Será que é para mim? Será que todas essas promessas que nós estudamos aqui, elas se aplicam para os dias atuais? Parece que Cristo, né, não volta e a gente está nessa expectativa. E ele então vê Cristo, e é interessante, quero só mencionar aqui alguns versos. A lição cita Apocalipse 1, de 9 a 19, que é onde está essa visão, mas se nós dermos aqui a partir do verso 14, Cristo ele é descrito glorificado, mas não uma descrição literal. Nós percebemos que é uma descrição simbólica aqui, né? O verso 14 diz assim, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado uma fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Ele continua aqui a descrição, e não são itens literais. E a gente não é o foco aqui nos aprofundarmos nisso, mas ele vê o Cristo com todos os elementos que ele e a igreja precisavam para confiar que as coisas dariam certo. Então ele vê um Cristo que é sábio, ele vê um Cristo que cuida, que tem um controle da história nas suas mãos, e é o que nós precisamos ver hoje também, né? Jesus controlando a história desse mundo e o final bem perto de chegar. É verdade. E é engraçado, né, que nós como seres humanos temos uma dificuldade tremenda em realmente entregar a nossa vida a Deus e esperar Deus fazer as coisas. Tudo a gente quer saber, a gente quer ter controle. E sendo seres humanos que eram, os discípulos também não eram diferentes, né? E aí a lição menciona que no Monte das Oliveiras, os discípulos conversaram com Jesus, né? Jesus falando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E os discípulos querendo saber quando todas essas coisas vão acontecer. E a gente sabe que nós estamos numa contagem regressiva, né? Todos nós, mesmo as pessoas que não são cristãs, sabem que este mundo, este planeta, né, está com seus dias contados. Mas nós, como cristãos, estamos numa contagem regressiva esperançosa. Gilson, que contagem regressiva é essa? Para quê? Você falou muito bem que a gente não tem muito controle sobre as coisas, né? E que o mundo está percebendo isso. Eu tenho alguns amigos que não participam de nenhuma fé religiosa, nenhuma igreja, mas que estão sentindo que esse mundo
está indo para o brejo, né? Como se diz no interior de Minas, que tem um trem errado que não está certo, né? Assim, tem uma coisa que não está se encaixando, né? E eles não entendem exatamente o que é. E às vezes procuram soluções humanas para aquilo que não tem solução. Só que isso traz angústia, né? E eu pude perceber na minha prática diária do trabalho que a maior parte das angústias vem daquelas coisas sobre as quais a gente não tem controle. Né? As pessoas ficam angustiadas porque querem mudar o destino disso, daquilo, né? Querem mudar o rumo da sua vida, querem mudar os destinos da nação, querem mudar o comportamento das outras pessoas, querem mudar um monte de coisa que ela não tem a mínima ingerência. E é isso. Nós não temos ingerência sobre esse mundo. Deus tem o controle das coisas, né? Então, e Ele já falou, Ele já nos disse tudo o que vai acontecer. Então, cabe a nós acreditar. Né? Então, nós estamos na contagem regressiva para o fim do mundo. Eba! Né? Quando a gente fala em fim do mundo, isso causa pânico e terror para umas pessoas, mas não para o cristão. Afinal de contas, não é para isso que a gente está aqui, né? Não é isso que a gente pregou, não foi isso que a gente falou o tempo todo, que o fim virá, que Deus virá buscar em majestade e glória os seus, né? Ressuscitar os mortos que morreram no Senhor e os vivos seremos arrebatados junto com os mortos, né? Num grande glória. A gente prega isso tudo e às vezes a gente fica com medo disso. A gente tem medo da nossa própria esperança. Então não é esperança, é medo. Então, a contagem regressiva que este mundo está, nós estamos no fim do tempo do fim. E a gente está vendo as peças se moverem no tabuleiro do mundo, né? As forças políticas se arregimentando. E é interessante que tem um site, né? Um canal dentro do YouTube de uma pessoa que ela não tem uma fé religiosa propriamente dita, e ela, através de raciocínio, estudos, inclusive estudos de políticas, de propaganda, de um monte de coisa, ela chegou à conclusão que esse mundo está no fim e que nós deveremos ir para o campo, olha só, e que, né, que as pessoas vão dominar tudo. E ela uma vez falou, num das lives dela, então ela fez a pirâmide dos poderes que dominam, né? Quem está a base, quem está acima, e me surpreendeu que chegou lá em cima, ela falou assim, vocês acham que são o quê? As grandes empresas? Não, é Satanás que está lá em cima, dominando esse mundo. Então, como uma pessoa que não teve uma formação religiosa, acadêmica, né, chegou a esse ponto de esclarecimento, ela só precisa de alguns dadozinhos que eu tenho vontade de fazer, olha, só está faltando para você esse, aquele dado, para você encaixar as peças direitinho. Mas isso ela fez através do estudo pessoal dela, então eles estão percebendo isso, né? O mundo está clamando, o mundo está gemendo, né? E agora então a gente sabe o que vai acontecer, né? As falsas promessas de paz e prosperidade, né? Os poderes que vão regimentar, arrebanhar a multidão e tudo vai acontecer. Só que isso, ao contrário de nos levar a ter ansiedade, né? A ter medo, pavor, deve nos levar a ter alegria. Por quê? Porque nós estamos exatamente do lado do descanso, né? Descansar, aquele descanso que só Cristo pode dar à nossa alma, né? Aquele conforto que Deus nos dá. Embora o mundo, a gente tenha aflição, o mundo esteja desabando, mas dentro da nossa alma, ela está em paz com Deus. E esse descanso excede todo o entendimento. As pessoas não entendem como você pode estar, né, tão tranquilo quando o mundo está acabando. E este mundo está acabando, né? A gente está aí passar a pandemia e tal, e as pessoas gostaram de trancar todo mundo em casa, e vem segunda onda, terceira onda, quarta onda, sei lá o quê, cada hora aparece um troço, e uns se acusando uns aos outros, é um pandemônio, né? Não é pandemia, é um pandemônio que acontece. Então a gente começa a perceber, e está na nossa hora de falar. Esse é o momento de a gente mostrar que os filhos de Deus estão tranquilos, porque sabe o que está por trás disso tudo. É verdade. E é interessante que o Gilson estava comentando, né, que justamente nós vemos as peças se movendo no tabuleiro do mundo, a gente vê as coisas acontecendo. E nós temos um Deus que deixou
todas essas coisas escritas, né, na Bíblia. E é incrível como a gente lê a Bíblia e vê as coisas acontecendo exatamente do jeito que estava descrito na Bíblia. Então nós sabemos que Deus cuida, né, do futuro da humanidade, do planeta Terra, de tudo que acontece. A própria Bíblia diz, né, que nem um pardalzinho cai do céu sem o conhecimento e a permissão do Senhor. Então Ele sabe tudo que acontece em toda a natureza, com os seus filhos, nos governos, aonde quer que seja. E aí eu te pergunto, Dalmo, porque aí diante disso tem muita gente que fala, então se o mundo vai acabar mesmo, não importa o que eu faça, né? Não importa o que eu faça, o mundo vai acabar. Então, não tem diferença nenhuma. Se eu falar, se eu não falar, o mundo vai acabar de qualquer jeito. Quem for para ser salvo vai ser salvo, quem não for não vai. Aí eu te pergunto, esse pensamento está de acordo com a Bíblia? De jeito nenhum. De maneira nenhuma, Jéssica. Tanto não está que existem ordens para que quando isso estiver acontecendo, a gente tome algumas decisões. E ele também traz a questão do juízo, e a lição vai trazer isso aqui para a gente, né, vai levar a gente para Apocalipse, mas não é uma questão que ele está trazendo nova. Se a gente for lá no Velho Testamento, Eclesiastes 12, 13, 14, fala o quê? Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras. Então, a questão do juízo, que é o que a gente está prevendo aqui, e o articulista da lição está trazendo a gente para esse juízo, vai trazer a gente aqui para Apocalipse com as mensagens que a gente tem que oferecer, é uma mensagem antiga, só que ela tem alguma coisa nova na mensagem, né? Então a gente percebe aqui que em Apocalipse 14, de 6 a 12, que é o que a lição vai trazer para a gente tem a questão do evangelho, né, que deve ser pregado, a gente tem a questão do juízo que vai vir sobre esse mundo, e nós temos uma coisa muito importante, adorar, vem adorar para estar do lado desse Jesus que vai trazer juízo para quem? Para quem não está do lado dele. O juízo, ele vai vir de qualquer maneira. Agora, escolher o lado que a gente vai estar, não depende do que vai acontecer, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. E a gente precisa adorar a Deus por amor. O Gil estava comentando aqui essas questões de medo. Olha, se for por medo, né, Gilson? Se for por medo, né, pastor, não tem o valor. E aí o inimigo ri, a gente sabe que o Espírito de Profecia traz um texto que diz que o inimigo ri do povo de Deus, né, com aquela questão de 1844, falar, mas esse povo está aí se preparando porque tem medo de você, né? Então, assim, é algo que não combina com o que Deus pretende para cada um de nós. E tem uma coisa muito importante aqui. Deus poderia usar anjos, né? Ele poderia pregar esse evangelho, e essas 3 mensagens angélicas não podia nem estar aqui, podia ser os anjos para usar ela. Mas Ele deixou eu e você participar desse momento, né? Porque Ele quer que a gente faça parte, juntamente com Ele, né? E é uma dádiva para nós, né? Porque Deus realmente, como você falou, poderia ter usado anjos, para os anjos pregarem o evangelho, né? Espalharem as 3 mensagens angélicas, e o propósito de Deus para esse mundo seria cumprido da mesma forma, né? Mas Deus nos dá a oportunidade de participar. E isso também nos ajuda a nos aperfeiçoarmos como pessoas. Porque quanto mais a gente fala desse Deus maravilhoso e de tudo que Ele fez, e das promessas e do que vai acontecer, mais isso também vai ficando real para nós, né? A gente vai acreditando naquilo cada vez mais. Porque quem acredita em algo, quem ama algo, não consegue ficar sem falar. A gente quer contar para todo mundo, a gente quer ficar falando. E é uma oportunidade, então, que Deus deu para nós, que é participar da salvação de outras pessoas. Pensa como vai ser bom um dia você chegar no céu e você encontrar uma pessoa que está lá no céu porque você um dia teve coragem de falar de Cristo para ela. Muitas vezes, né, a gente tem vergonha, né, acha que a pessoa não vai ser receptiva, acha que a pessoa não vai ter interesse, ou que a pessoa vai ser grossa com a gente, não vai querer, e pode ser que aconteça, até porque Deus deu o livre-arbítrio, né? Se Ele não força ninguém, quem somos nós? Agora, também tem pessoas que a gente nem imagina que estão sedentas de ouvir sobre essa verdade, sobre essa esperança. E é só abrindo a boca para falar que essa pessoa vai ter a oportunidade de conhecer. E aí eu fico, às vezes, imaginando, né? Quantas vezes a gente não faz alguma coisa, é um folheto que você entrega, é uma música que você canta,
É uma frase que você fala, que faz um impacto, tem um impacto enorme na vida da pessoa e você às vezes só vai descobrir isso lá no céu. Mas olha só que coisa maravilhosa, você poder chegar no céu e descobrir que aquela outra pessoa está ali porque você contribuiu para aquilo, você participou da salvação de outro. E aí falando justamente em promessas, né, eu te pergunto, Samuel, qual que é a promessa maravilhosa feita para toda a humanidade que está contida em Hebreus 11, 13 a 16. É a promessa da vida eterna, né? Eu quero ler aqui o texto porque ele traz uma conotação bem específica para o tema da lição, né? Hebreus 11, eu vou destacar o verso 13, ele diz assim, depois de citar os heróis da fé, grandes homens e mulheres que lutaram com Deus e foram alguns líderes, outros foram exemplos para nós, ele então diz que todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, vendo de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Como você perguntou, a resposta é a promessa da vida eterna. Essa é a razão de nós acreditarmos que mesmo no mundo de pecado nós teremos uma reversão disso muito em breve. Mas é interessante que esse verso aqui ele mostra que essa perspectiva ela é atemporal. Porque alguém poderia dizer, então foi mais fácil, né, para o Samuel e para o Dalmo e para o Gilson, porque não teve fornalha, né, não teve cova de leão nenhum, não teve venda igual José, para nós está mais simples, né? Agora, o que está sendo dito aqui é que nenhum de nós, por enquanto, viu essa promessa ser cumprida. E mesmo aqueles que estiverem vivos quando essa promessa for cumprida, eles não antecederão ninguém, porque a recompensa será entregue ao mesmo tempo para aqueles que um dia lutaram, para aqueles que sofreram, tiveram todos os seus conflitos e dificuldades, será entregue ao mesmo tempo daqueles que estarão vivos na fase final da história da igreja. Então isso quer dizer que ninguém vai se deleitar antes, ninguém vai relatar o que é a bênção da vida eterna para uma outra pessoa. Claro, nós sabemos que Moisés está lá, Enoque está lá, mas pensando no povo de Deus, será uma recompensa entregue no momento único para aqueles que estiverem vivos depois de serem transformados e daqueles que tiverem morrido depois de serem ressuscitados perfeitos. E isso traz um segundo tema que nós abordamos na primeira lição. Essa promessa, ela tem um momento para ser entregue e não é após a morte de ninguém. Porque senão não faria sentido esse texto aqui, porque ao citar os heróis da fé que já morreram, aqui o escritor de Hebreus diz que eles não receberam naquele momento. Aqui o verso 13 começa justamente assim, eles morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros peregrinos sobre a terra. Eles estão aguardando essa promessa. Isso quer dizer que a morte, alguém quando descansa nessa terra aqui, não recebe nada. Seja a punição, seja a vida eterna, porque senão Cristo não teria nos confortado com a esperança de que essa recompensa está guardada para o seu retorno, quando todos os salvos receberão a transformação e a vida eterna como um presente de salvação. Então eu creio que, Jéssica, pensando já nessa etapa final da lição, aqui está claro que a promessa que nos move também é a promessa que acalentou o coração de muitas gerações antes de nós. E a paz que eles sentiram, nós podemos sentir também. Amém. Gilson, a lição traz que alguns dos aplicativos mais usados hoje em dia para celular e tablets e etc. são justamente os aplicativos de mapas, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Antigamente a gente tinha que procurar endereço, né? Anotava, aí você chegava num lugar que você nunca tinha visto na vida, aí ia procurar endereço, não achava, porque não sabia andar lá, tinha que perguntar para o pessoal da cidade para tentar descobrir. E hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Com o seu celular você coloca lá o endereço, ele te aponta para onde você tem que ir. E se você normalmente, né, seguir as direções que o GPS está te dando, normalmente você vai chegar onde você precisa, onde você quer chegar. E nós, como cristãos, temos um destino final, né, que é justamente alcançar a vida eterna, chegar lá. E aí eu peço para você explicar para a gente, Gilson, existe um aplicativo de mapas assim para a nossa vida? Tem. E é interessante que você falou que hoje em dia as pessoas têm GPS, tem tudo. Eu sou da época que não tinha nada. E eu tinha uma estratégia. Quando eu entrava numa cidade, né, não tão grande,
que eu estava à busca de um endereço, só tinha um endereço na mão, eu tinha estratégia, eu procurava o bêbado da cidade, porque o bêbado sabia tudo, né? Ele perambulava pela cidade toda, você perguntava qualquer coisa, ele te falava onde era. Às vezes você ia procurar uma igreja, né? E falava, onde que é a igreja adventista aqui? As pessoas nunca tinham ouvido falar, mas com certeza o bêbado sabia, porque ele ia. Então eu nunca me dei mal. Agora também tem o seguinte, para você saber se aquela informação está certa, aí geralmente fala, olha, você vai aqui nessa estrada e tal, você vai nessa rua, tem 1, 2, 3, no quarto farol, tem um supermercado assim, você entra à direita e depois você tem 2 lombadas, e ele lá explicando e você... Então daí você saía, contava 1, 2, 3, 4, o supermercado estava ali, entrava, tinha lombada, 1, 2, 3... Cada passo do caminho que você ia e que você via que as informações estavam corretas, te trazia a esperança de que o seu destino também ia ser, né, você ia chegar lá, porque aquela pessoa sabia do caminho. É a mesma coisa nas Escrituras, né? As Escrituras nunca erraram. Elas nos disseram tudo o que ia acontecer e tudo aquilo que foi profetizado aconteceu, com um rigor milimétrico. O que me vai fazer pensar que o finzinho vai dar ruim, né? Não vai ter esse fim? Não, nós vivemos nessa esperança e é isso que nos alegra, é essa alegria nossa de que este mundo vai acabar sim, mas existe um repouso para o povo de Deus, né? Então nós precisamos começar a aprender a nos largarmos de nós mesmos e confiar nas informações, né? Infelizmente esses GPS da vida, essas coisas e tal, eu também já me dei muito mal. Uma vez eu coloquei num GPS numa cidade que eu não conhecia direito, que eu estava indo para o aeroporto, ele me levou para a cabeceira do aeroporto, onde era um muquifo, um desterrado, tinha lá, eu fiquei com medo, falei, agora eu vou ser assassinado, vou me levar daqui, eu não conheço nada, nem ninguém aqui, estou num buraco escuro, está aqui. E foi com o GPS, era na cabeceira da pista, né? Então, nada é seguro, mas a palavra de Deus até hoje não falhou em nada e não falhará. Isso nos traz alegria, isso nos traz conforto, isso nos traz repouso. Por quê? Porque eu sei que eu vou chegar no final, né? Cabe a mim decidir de que lado eu vou chegar, mas que vai chegar no final, isso vai, não tenha dúvida. E o nosso GPS aqui, até agora, não falhou em nada. Você tem que estudar também, você tem que ir atrás lá, né, no seu mapa e procurar saber das coisas. Mas, sobretudo, você tem que se preparar para este evento que está aqui escrito. Não basta conhecer. Conhecer tem muita gente que conhece, mas as 5 virgens nécias e as 5 virgens loucas, né, imprudentes, elas conheciam tudo, mas não tinham óleo do Espírito Santo. Não chegaram a lugar nenhum. Chegaram atrasadas, a porta estava fechada. Nós temos que, né, ser como as 5 virgens prudentes, guardar o óleo, né, estudar a palavra de Deus, andar com o Espírito Santo, que nós vamos estar no lugar certo, na hora certa, do jeitinho que Deus prometeu. Amém. E que estejamos do lado certo, né? Quando esse futuro se concretizar, essa promessa. Nós somos seres controladores, né? Isso não é segredo para ninguém. Nós já estudamos várias lições e várias vezes nós repetimos isso. Nós temos uma dificuldade patológica de deixar Deus conduzir as coisas e de esperar o tempo de Deus. E aí, Dalmo, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a importância da gente aprender a esperar em Deus e confiar para Deus responder as nossas orações da forma que Ele sabe ser melhor e no tempo que Ele sabe ser melhor. Encerrando esse trimestre, a gente percebe que encerra realmente com essa esperança da volta de Cristo, né? Então a gente veio aprendendo sobre o descanso em cada uma das lições, nesses 13 estudos que nós tivemos. E aí a gente percebe que as respostas de Deus, para a gente às vezes parece que demoram algumas, né? Tem gente que pede restauração pela saúde e aquela doença vai levando e a pessoa continua. E para quem é eterno, não existe contagem de tempo. E Deus é eterno. A gente conta o tempo, Deus não conta o tempo. O tempo dele é diferente do nosso. Mas o que a gente pode ter certeza, por tudo que a gente aprendeu no descanso com Cristo, é que esperar por Ele vai trazer paz. E aí, às vezes, você pode ter
a informação e dar a certeza para a pessoa, né? Você pode perguntar para ela, né? Fez a oração e Deus atendeu? Não, a doença continua. Mas Ele vai curar. E você pode insistir nisso. E aí se a pessoa falar assim, não, mas está piorando, e você insistiu e a pessoa vem a falecer, né? O que acontece? Você ainda pode dizer, Deus vai curar. Não, mas você não está entendendo. Eu já te falei, a doença veio e já levou. E você ainda pode insistir e dizer o quê? Deus vai curar, né? A lição nos comentários traz uma história de uma mãe que juntou oração, né? Pediu oração na igreja, em vários locais. O filho de 8 anos com uma doença terminal. E várias vezes na cama, ela sempre orando do lado dele. Mas no último dia que ela percebeu que não daria mais, que realmente aquela doença vinha para uma coisa muito pesada, o que ela fez foi colocar o filho dela no colo e ele veio a falecer no colo dela. Ainda vai vir a cura, porque a morte cessa as nossas atividades, não a de Deus, né? Então a gente tem essa esperança de que a morte vai cessar a nossa atividade, a de Deus ainda não. Deus ainda pode curar a ferida. Amém. Pastor, o que você gostaria de deixar como mensagem para os nossos alunos, para os nossos professores que estão acompanhando, uma mensagem sobre a nossa lição desse trimestre como um todo? Para mim, Jéssica, acho que 2 coisas que ficaram muito claras é que o nosso cansaço é muito mais profundo do que a gente entende, não é só por conta do nosso trabalho, não é só por conta das nossas enfermidades, não é só por conta dos nossos conflitos. Existe uma questão complexa e espiritual que nos traz esse cansaço. E, por outro lado, o descanso que a gente precisa também não é simples. Não é tirar férias 30 dias, não é mudar de emprego, não é casar de novo, não é sair da casa dos pais que vai resolver ou que vai trazer o descanso que a gente de fato precisa. Só a graça de Cristo, o conselho dele, a direção dele para a nossa vida, que nos conduz ao que a gente mais precisa para ter paz no coração. Então, eu deixaria como um incentivo para mim também, é que a gente não se contente com o descanso que está ao nosso alcance, mas que a gente busque o descanso que Cristo ele pode nos oferecer. Amém. E você, Gilson, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Bem, que uma das coisas mais difíceis que eu acho, né, para mim, e que essa lição nos mostrou, que o descanso só vem quando eu abro mão do meu próprio eu. A gente está acostumado a resolver os nossos problemas, a correr atrás, como a gente fala, né? Para poder resolver todos os nossos problemas. Sendo que os nossos problemas não têm solução humana, né? A gente consegue resolver algumas coisinhas, pagar algumas continhas, né? Fazer alguma coisa, mas o que nos traz o real cansaço, né? Aquele cansaço de alma, aquele espírito abatido, isso não tem solução humana. Só tem um jeito, eu me despojar inteiramente do meu eu e me lançar inteiramente aos pés de Cristo. Vinde e repousai, né? O meu jugo é leve, meu fardo é suave e nós continuamos a carregar o nosso jugo dia a dia. Nós, como você falou, patologicamente, nós temos isso entranhado na nossa alma de querer fazer alguma coisa, fazer por merecer. E essa é a lição mais difícil que eu tenho na minha vida, que todas as coisas, não são as coisas só pesadas, né? Que a gente acha assim, não, quando está para morrer, está com uma doença grave, ó Senhor, vamos orar para a cura e tal. E nas coisas simples, você não depende dele? Lógico que depende. Então, em todas as coisas, em todos os momentos, e a gente quer sempre resolver. Eu não vou nem incomodar Cristo, é um troço tão simples, eu faço, né? Bate no peito, vem aqui, vem em mim, que isso aqui tá bom, eu sei fazer, eu dou conta. E às vezes a gente quebra a cara. Então, este entregar-se inteiramente, que vai contra a minha natureza, o meu egoísmo, é a coisa mais difícil. É difícil para eu me despojar do meu eu, é difícil para eu pedir perdão, é difícil para eu perdoar, porque sempre o eu está na frente. Então, este é o grande passo que eu pelo menos, tenho que aprender, né?
para poder entrar neste repouso. A gente fica tenso o tempo todo, porque tem 10 mil problemas. Então, desculpe, você não tem 10 mil problemas. Deus tem 10 mil problemas para resolver para você, né? Lógico, você vai jogar isto nas costas de Deus? Sim, vai jogar. Você vai fazer a sua parte, né? Não é a questão do preguiçoso aqui não. Você vai fazer a sua parte. Mas Deus sabe o que faz e aceite o que virá. Nisso você nunca vai errar, mesmo que você passe por algumas tribulações, mesmo que tudo dê errado nessa vida, mas se você focar e mirar a vida eterna, você ganhou tudo nessa vida, né? Porque o resto não é nada. Então, esse se libertar do ser humano, que é o ponto fundamental. É verdade, é muito difícil, né? A natureza humana é uma coisa assim implacável. E nós sabemos que a batalha mais difícil que nós temos é justamente contra o eu. Então, que Deus possa nos ajudar a conseguir entregar as coisas nas mãos dele. E eu falo por experiência própria, eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa ansiosa, eu gosto assim de controlar e de resolver as coisas, então para mim, é uma coisa muito difícil conseguir assim fazer a minha parte, né, o que é humanamente possível, e aquilo que não é humanamente possível, entregar nas mãos de Deus e descansar por completo. E é uma coisa que nós temos que trabalhar, a gente tem que lutar. E outra coisa é abrir mão do controle. Nós temos a mania de achar que nós sabemos aquilo que é melhor. Muitas vezes uma pessoa pede oração, né? Tem um parente que está doente ou ela mesma está doente e ela fala, ai, eu peço que vocês orem pela minha cura. A gente não tem que orar pela nossa cura, nós temos que orar pela vontade de Deus, para que se faça a vontade de Deus. Porque assim como o Dalmo falou, que foi uma fala muito bonita, Deus pode curar. E mesmo depois que essa pessoa já se foi, Deus pode curar de maneiras inimagináveis. E a gente tem que lembrar que o maior milagre não é a cura de uma doença, o maior milagre é a salvação. Então, às vezes, Deus não deu o milagre que você estava querendo, que era a cura daquela pessoa, mas Ele deu um milagre muito maior, que foi a salvação daquela pessoa. Porque quando chegar lá na nova terra, todos esses problemas e essas tribulações vão ser como se não fossem nada. Então, às vezes, Deus que conhece, Deus sabe. Às vezes aquela pessoa, se Ele desse a cura para ela naquele momento, aquela pessoa no futuro, às vezes, ia abandonar Deus e não ia desfrutar da salvação. Então, que o Senhor possa trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações e que Ele possa nos ajudar a aprender a abrir mão do controle, fazer a nossa parte, entregar o restante, descansar nele e aceitar tudo aquilo que Deus mandar e aceitar as respostas que Deus der para as nossas orações, mesmo que não seja aquilo que nós gostaríamos. E é com esse pensamento, então, que eu convido todos nós, né, cada um de vocês que estão nos acompanhando, e os nossos professores aqui, para que nós façamos uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais uma lição maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, desde o início, desde lá do Éden, pensou em nós, cuidou de nós e providenciou um descanso para a nossa alma, para a nossa mente. E obrigada porque o Senhor também se preocupa com o nosso descanso físico. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Senhor de amor, que cuida de nós em cada pequeno detalhe, que nos conhece muito melhor do que nós mesmos e sabe aquilo que é melhor para nós. Senhor, nós gostaríamos nesse momento de colocar em Tuas mãos a vida dessa pessoa que está nos acompanhando, que está nos assistindo. O Senhor conhece cada dificuldade, o Senhor conhece cada tribulação e o Senhor conhece cada pedido que está oculto no coração. Eu peço que o Senhor, nesse momento, atenda esse pedido de acordo com a Tua vontade e para a honra e glória do Teu nome. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações e que essa lição não seja mais só uma lição que passou batida na vida de cada um de nós. Que nós possamos efetivamente colocar tudo em prática e desfrutar do descanso que só o Senhor pode trazer. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, chegamos ao final de mais uma lição.
Nós esperamos você para a próxima lição, né, do próximo trimestre, e nós pedimos que você não se esqueça de mandar a sua foto. Muitas pessoas compartilharam as suas fotos assistindo a classe dos professores. Não esqueça de compartilhar você também e de colocar aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando. Muito obrigada por tudo, fiquem com Deus e até a nossa próxima classe dos professores.